Bom dia, pessoal. Hoje é dia 12 e eu estava falando sobre o exercício de concentração vou unir os dois. O primeiro que é pensar o ganso perdeu uma pena, como é que faz para voltar a pena para ele. E o terceiro é a união com o Criador, ver os nossos atos, as nossas atitudes, sentimentos unidos ao Criador. Que assim a gente vai entrar num nível de experiência melhor para nós, iluminados, verdadeiro, saudável. E eu estou aqui na casa da Dona Emília, no terreno dela, e eu queria comentar uma história da Fátima aqui com essa Dona Emília e como que a união é a solução. E tem um exercício do Grabovoi que ele fala para a gente pensar que Deus é amigo nosso, que o Criador é nosso amigo, não como antes, que era um ser todo-poderoso que julgava a gente, que humilhava, criticava e tal, como muitas pessoas pensam. E a Fátima, ela é assim. Ela acha que Deus existe para puni-la. Punir de todas as formas. E, no fundo, ela está brigada com Deus. Ela não tem essa união com o Criador, com Deus. Pelo contrário, ela tem ódio. Ódio da vida dela. Ódio de quem ela é. Ela não aceita absolutamente nada. Ela não aceita a infância que ela teve, as mortes que ela viveu, né? O irmão, o marido, o primeiro marido. Ela não é casada de novo, mas ela tem uma pessoa com ela e ela não aceita. Então ela tem um ódio de tudo e ela sempre fala que Deus é que pune ela. Então eu queria falar dessas coisas porque como o entendimento errado faz tudo errado. E como o entendimento certo liberta a gente de tanta tolice. E como a gente dá nó em pingo d'água. Então, por exemplo, eu estou falando que a união com o Criador é a união com o feio. É a união com o bonito. É a união com a verdade, com a realidade. Não é selecionar o que eu acho interessante. E a Fátima é uma super professora nisso. Porque ela tem uma avareza muito grande. Mas ela, claro que ela não vai falar, eu sou avarenta. Se ela falasse isso, ela se libertava dessa condição. Então ela se julga uma pessoa maravilhosa. E aí ela cuidou de muitas pessoas velhinhas aqui, muitos anos. Mesmo essa Dona Emília, acho que foram 30 anos cuidando dela, da casa e tudo. E a Dona Emília tratando ela como lixo. Porque a Dona Emília também se tratava como lixo, apesar de ter sido professora, teve uma aposentadoria muito alta. Ela era acumuladora, entupia, ela tinha 2 casas aqui e em Lisboa, entupia as casas de tudo que se possa imaginar, muita coisa mesmo, e a qualidade de vida dela era péssima, muito sozinha, com muito ódio dos parentes. Ela era apaixonada por um parente e essa pessoa não, como é que fala? Não era, não gostava dela, então ela tomou ódio das pessoas e ficou assim, desse jeito. Então, o que a Fátima fazia? Ela cuidava das pessoas, mas ela não é clara nas negociações. Então ela não falava, olha, meu preço é tanto, você me paga e eu cuido de você. Tinha essa negociação. Mas quando a pessoa não pagava, ela falava assim, não, porque cuidar de velhinho é caridade. Não é caridade, porque ela precisa do dinheiro. E o velhinho tem o dinheiro para dar. E, ao mesmo tempo, tinha uma avareza muito grande, porque ela pensava, é caridade, e quem sabe a pessoa vai me dar a casa dela, a herança dela. Então, eu vou ficar aqui na caridade. E o que acontecia, e acontece com muita frequência aqui, e aconteceu com a Fátima muitas vezes, é que a pessoa não tem caridade nenhuma com ela, a herança fica para quem não fez nada, não cuidou, como o caso aqui da Dona Emília. A herança ficou para os parentes de quem
pelos quais ela odiava, dos quais eu odeio os quais ela odiava muito, e ficou tudo para eles. Muito dinheiro, muita joia, sei lá o quê. E então, tô contando isso por quê? Porque ela, a Fátima, ela não cobrou os últimos meses de vida da dona Emília, porque o que ela fala? Ela fala assim, eu quero ficar, quando eu ficar velha, eu quero que alguém cuide de mim como eu cuidei da dona Emília e das outras pessoas. Então, olha que interessante. Ela acha que ela cuidou bem. Ela acha que ela foi muito legal porque ela fazia comida, arrumava a casa e tal. Mas o que ela fazia mesmo era esperar uma coisa que a pessoa não deu. Ela falava que estava cuidando e que era caridade, mas ao mesmo tempo ela precisava de dinheiro e ela queria o dinheiro. Então, o que ela está pilotando para ela de verdade? Ela está pilotando para ela que ela fique doente, primeira coisa, horrível. Que ela fique doente quando ela ficar velha. E que a pessoa que cuide dela seja falsa, seja interesseira, fingindo que é boa. Então, quando acontecer da pessoa tratá-la desse jeito, ela vai falar: meu Deus, um trator passando aqui. Ela vai falar: nossa, mas Deus é injusto comigo. Eu fui tão boa para tantas pessoas e agora essa pessoa que está cuidando de mim não cuida como eu cuidei. De verdade, cuida como ela cuidou. Com interesse e com má vontade, porque no final das contas ela tinha má vontade. A verdade era essa. A verdade é que ela estava fazendo um teatro. Então, esses exercícios, por que a união com o feio? A união com o feio é para saber a hora que a gente está sendo espertinho. Esse caso é uma enciclopédia, vamos falar assim, tem tudo nele. Mas quando a gente está fazendo isso, por exemplo, uma pessoa me traiu, eu tenho raiva dessa pessoa. Aí eu desejo muita coisa ruim para essa pessoa. Mas quando eu tomo consciência disso, eu falo, não, é só um pensamento, mas não é nada sério, não. Acontece que os resultados na minha vida estão mostrando que pode ser pequenininho o veneno da minha raiva, mas pode ser pequeno, mas é poderoso. E se eu não olhar para isso, aí então assim, eu estou perdendo um monte de coisa, minha vida está desorganizada, porque está querendo me chamar a atenção para a raiva que eu estou dessa pessoa. Mas eu falo, não tenho raiva não, aconteceu, mas eu sou uma pessoa boa e está tudo certo. Enquanto eu não enxergar o feio, que realmente eu estou com raiva, que realmente eu estou querendo que a pessoa vá se danar, que eu estou querendo que a pessoa se dane, eu não vou lidar com isso, eu não vou enxergar isso. Se eu não enxergo, eu não tenho consciência. Então, a união com o feio, a união com tudo que está aí, sem julgamento, mas como informação, é a união com Deus. É louco isso. Muda tudo no nosso pensamento. Que a gente pensa, né, que Deus é só beleza e alegria e não entende por que o mundo está assim, por que Deus criou isso. Então, aceita, acolhe a dor, o desespero, a ignorância, a tolice. E aí a gente vai entender que tudo faz um sentido, que tudo tem um sentido, que tudo é para nos levar para um nível melhor. Eu te vejo na eternidade e jogo pétalas de rosa sobre você. Um abraço.